ministro Ciro Gomes, que foi candidato à presidência pelo PDT. Ministro, tudo bem? Obrigada pela presença. Silvia. Bom dia. Bom dia, Silvia. Bom, ministro, acho que a gente não tem como não entrar já de início num assunto que movimentou bastante o partido do senhor nos últimos dias, que é a discussão sobre os dissidentes que votaram contra a reforma, votaram a favor da reforma da Previdência, contrariando a orientação do partido, e em especial aí a polêmica que está cercando a deputada Tabata Amaral. O senhor chegou a falar que acreditava que talvez eles devessem sair do partido. O senhor mantém essa posição? Veja, há nesse assunto, que é muito doído para mim, dois aspectos. O tempo vai passando e a cabeça vai ajudando a gente a controlar o desgosto de filha que eu senti, porque eu que assinei a filiação da Tabata, eu que recrutei, eu que a trouxe, eu que andei com ela pedindo votos, fui a única candidata para quem eu pedi dinheiro, dentro das regras da lei, não é? Porque achei que era um quadro, acho que é um quadro de grande valor, de grande talento, e uma das minhas mais generosas tarefas hoje é preparar quadros. Por exemplo, lá no Ceará nós temos uma nova geração que eu ajudei a preparar, que é a melhor turma que faz política hoje no Brasil. Portanto, ninguém me confunda com um velho reativo à chegada dos jovens. Pelo contrário, eu sou o cara que mais tem preparado os jovens para desenvolver talentos na vida pública. Agora, tem duas questões, como eu falei, uma coisa de processo e outra de mérito. No processo é o seguinte: em março desse ano, nós somos, é bom lembrar para as pessoas, o Partido Democrático Trabalhista. Né? Então, nós temos um programa, nós temos uma história, nós temos um conjunto de valores, alguns deles são tão gravemente pesados que são simbólicos. Esse partido, por exemplo, ancestralmente, representa Pasqualini, Getúlio Vargas, que criou pura e simplesmente o sistema público de previdência no Brasil. Então, veja, em março desse ano, quando nós vimos o rumo que o governo estava tomando, e vou lembrar, o governo Bolsonaro, que para nós é o fundo do fundo do fundo do fundo do poço. Então o governo Bolsonaro estava desenhando uma proposta. Então, nós percebemos aquilo, trouxemos toda a estrutura do partido no órgão máximo, que é a Convenção Nacional. São aí 600, 700 pessoas, todos os governadores, todos os deputados federais, estaduais, todos os prefeitos, o partido inteiro. E todos os deputados federais, a Tabata inclusive. E pusemos em debate, olha, vem por aí, porque a gente sabe o que está acontecendo e o que vem mais por aí. Uma providência, nós não podemos concordar com isso. Vamos lembrar, ainda sob o ponto de vista de processo, nós somos o único partido que antes da eleição apresentou uma proposta, com os números, com um prazo de 24 meses para resolver o problema da Previdência Social brasileira, e eu posso explicar se houver naturalmente espaço aqui. Então nós vamos votar contra essa proposta do governo, porque ela não resolve o problema e porque ela é injusta. Injusta por quê? Porque 83 de cada 100 reais vai nas costas do sacrifício de quem ganha até 2 mil reais de salário. É simples de explicar se nós tivermos oportunidade. Alguém tem alguma coisa contra? Nenhum dos deputados federais manifestou nada contra, porque estava aberta a questão. E ela nunca esse se seria o colocou. Não, digo pior. Até a antivéspera da votação, ela disse a mim, e em público, é só as pessoas entrarem na internet, que votava contra essa proposta, porque o PDT tinha uma proposta diferente, que era mais justa e que resolvia o problema da Previdência, ao contrário dessa, que é injusta e não resolve. E esse era o foro para ela colocar a opinião dela, né? Veja bem, qualquer organização funciona assim. Sim. Então nós tiramos ali, por esmagadora maioria, houve quem votasse contra, ela não. O fechamento de questão contra. E é na véspera, sem conversar com ninguém, sem repartir as razões dela com ninguém, e esses outros também, não quero particularizar, mas por motivos diferentes, não é? No momento em que a onda flagrante de suborno correu os gabinetes de Brasília, suborno por baixo do pano, eu não explico, mas o suborno por cima dos panos, todo mundo sabe, é só olhar o Diário Oficial da União, que saiu com 44 páginas de créditos adicionais para liberação de emendas, que nem todas são corruptas, mas quem quiser acompanhar um escândalo, que é um velho escândalo de todo sempre, vai olhar se não tem aí 30%, 40% de corrupção para o bolso dos que fizeram essa traficância. Isso é a velha história do Brasil, que eu conheço bastante bem. Agora, então repare, essa é a questão de processo. A questão de substância é assim, esta reforma, Clarissa, não resolve o problema da Previdência Social brasileira, nem remotamente. Por quê? Porque ela replica o modelo. E o nosso problema não é de despesa, o nosso problema é de modelo. E o modelo de repartição só tem no Brasil, na Argentina e na Venezuela. E esse modelo de repartição foi conservado
E os privilégios foram mantidos. Deixa eu explicar para vocês. Sem a DRU, que é um desvio do dinheiro da Seguridade Social, o déficit da Previdência no Brasil são 50 bilhões de reais por ano. Já é muita coisa, tem que resolver o problema. Mas 50 bilhões de reais por ano vai dar a seguinte proporção. Os militares, por quem eu tenho todo o respeito, reconheço as peculiaridades, mas apenas para fazer um exemplo prático com números gelados. Os militares custam 47 bilhões de reais por ano para a Previdência Brasileira e contribuem com 3 bilhões de reais para a Previdência Brasileira. Portanto, dos 50 bilhões de déficit, é justo que eu diga que 43 bilhões são provocados pelos militares. Agora... É justo ou injusto? Vou fazer esse juízo daqui a pouco. Agora, a grande questão é, foi feita alguma coisa? Não, 99% dos militares brasileiros se aposentam com 55 anos. Isso está direito? Aí mente na televisão de que os deputados, os políticos agora vão obedecer. Mentira! Eu, Ciro Gomes, renunciei a 3 pensões, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, lá quando eu tinha 36 anos. Tem uma certa autoridade moral para não vir tomar lição, né, de gente que parece assim. O Ceará é o estado mais sólido do Brasil. Nós já fizemos a reforma da Previdência, parte importante dela, há muitos anos, há algum tempo. E boa parte disso foi idealizado por nós e aprovado e feito em vigor por nós. E o estado do Ceará é o mais sólido, do ponto de vista financeiro do Brasil. Eu não estou falando isso senão para dar exemplo prático daquilo que eu estou falando. Não temos, falar em atraso de funcionário lá, é um assunto de 30 anos atrás. Pois bem, na questão da Previdência no Brasil, dos políticos, só terá efeito, atenção brasileiro, que foi engabelada aí pelo merchandising dos artistas populares e tal, a preço de milhões de reais. Só terá efeito sobre os políticos a mudança daqui 34 anos. Por quê? Porque todos os atuais deputados permanecem rigorosamente na mesma regra. 35 anos de contribuição, 65 anos, que não foi o Bolsonaro nem essa reforma que fez. E sem a obediência ao teto do INSS. Portanto, o próprio Bolsonaro se aposentou há 6 meses atrás como deputado, há 6 meses atrás, já eleito presidente, se aposentou como deputado com 26 mil reais de salário. O resto é empulhação. Simplesmente o pedreiro, vá lá você na construção civil, se você não tiver trocado o coração por uma pedra, passe num canteiro de obra e veja se você acha um operário de 65 anos. Entre no comércio na Avenida Augusta aí e veja se você acha um balconista, um comerciário com 65 anos. Agora, ministro, me desculpa insistir um pouquinho, voltando um pouco para a questão da Tabata, eu queria entender se o senhor ainda acredita que ela deve deixar o PDT, como o senhor falou. Eu acho que o mais digno, eu não quero particularizar nela, porque foram mais ela e mais 7. Mas o mais digno para ela é fazer o que eu fiz a minha vida inteira. Eu tenho uma vida partidária sofrida. Eu me filiei, ajudei a fundar o PSDB, que tinha um programa lindo, que tinha uma série de propostas muito sérias, e foi para o governo e fez tudo o oposto. Chafurdou na corrupção, nas privatizações em roubalheira, etc, etc. O que é que eu fiz? Saí. Agora, o senhor acha que o partido tem que requerer esses mandatos também? Porque são 8 cadeiras. Eu não tenho nenhuma vontade de entrar nessa miudice. Sabe, não quero retaliar a Tabata. Eu estou apenas dizendo, daqui a pouco essa gente vai propor, por exemplo, a entrega da Petrobras. Mas, ministro... Qual é a posição dela? Daqui a pouco vão pedir a autonomia do Banco Central para integrar de vez a política monetária brasileira aos 5 bancos, 3 bancos privados que monopolizam 85% das transações financeiras. Como é que ela vai votar? Pela linha do partido ou pela dupla militância que ela está revelando? E considerando essa pauta, que essa pauta está colocada na mesa. Vai tudo aí agora. Qual é a reforma tributária que nós defendemos? Nós defendemos que se cobre um tributo progressivo sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia não cobra. O baronato brasileiro não quer nem ouvir falar. Nós defendemos uma tributação mais progressiva sobre heranças, que o mundo inteiro cobra, e o baronato não quer nem falar. Se você serve a esse senhor, não dá para servir a nós. Percebe? Partido é isso. A gente não quer representar os neoliberais. Tem aí o MBL. Por que ela não vai para o MBL? Mas, essa ministro, é a linha deles. Ministro, de qualquer forma... Agora é um horror você se eleger dentro do ideário. Né? Nós não somos uma extrema esquerda, nós não somos irrazoáveis. Nós apresentamos uma proposta de previdência, nós apresentamos substitutiva a essa daí, ela sabe de tudo isso. Mas o partido se sente confortável em perder se essas pessoas, todas essas pessoas chegarem hoje e estou saindo do partido. O partido está confortável? Não, o partido está muito machucado, porque nós fizemos um esforço muito grande por todos eles. Nenhum deles, a Tabata não se elegeria se não fosse o quociente eleitoral do partido. A Tabata recebeu um pedaço do fundo partidário.
pedaço bem expressivo do fundo partidário. Eu botei a tábua debaixo do braço, subi favela, andei pedindo votos, não sei o que e tal. Então todos nós estamos muito machucados. A decisão agora vai são ser desses assim, deputados do partido ou colegiada? Não, vai ser colegiada e assegurado a presunção de inocência, a ampla defesa e o contraditório, que é o que se faz civilizadamente. Então, paixões à parte, vai ser assim, quarta-feira a Executiva Nacional se reúne, vai processar dezenas de representações pedindo de forma agressiva, não é? Ali a palavra traidor é a mais recorrente, eu não gosto disso. Na minha frente eu peço que não façam isso, porque não é nada pessoal. Então, vai se chamar a comissão de ética, vai se individualizar para cada um deles o procedimento, todos serão chamados a se explicar o que é que aconteceu, não é? A partir daí, a comissão de ética elabora individualmente, depois de ouvir a defesa deles, um relatório recomendando o que fazer para o Diretório Nacional. O partido tem indicado que talvez opte por punições mais brandas, né? Pelo menos nos bastidores das conversas também nesse caminho. É possível. Eu estou só lhe dizendo, veja, eu estou trabalhando fora de estatuto, regras e tal. Eu estou trabalhando dentro daquilo que foi a minha vida. Eu tenho uma crítica que se faz a mim, que não posso ser acusado de corrupto nem de incompetente. Eu estou me reapresentando por causa dessas maluquices do Brasil. Nunca respondi em 40 anos de vida pública por nenhum mal feito, mas se critica que eu mudei muito de partido. As razões são essas. Eu assino um programa, luto por um programa, de repente o partido vai para o poder e faz tudo o oposto. E eu faço o quê? Eu saio. E não carreguei mandato de ninguém. Então não estou recomendando para eles nada mais do que eu fiz. Se você não está confortável, se você defende outras ideias, vai embora, cara. Não fica dentro do partido enganando teus companheiros, usando teus companheiros quando convém, fingindo que é a favor de uma agenda progressista para se eleger e votar contra o povo, votar contra os pobres, contra o interesse nacional quando é chamado a votar. Agora, mais do que isso, embora sejam 8 deputados, a única que escreveu um artigo esse fim de semana no jornal Folha de São Paulo falando em falta de democracia dentro do partido foi ela, e se disse ali perseguida. Pois é, veja bem. E aí, quando ela está falando isso, a gente entende como um recado claro ao senhor, porque foi o senhor que falou. Sim, então é verdade ou mentira que houve uma reunião em março da qual ela participou e teve explicitamente uma oportunidade para falar contra, como teve ao longo dos últimos meses todos. E se você quiser, faz uma recuperação no Google. É tão fácil hoje em dia que não existia antigamente. A declaração dela sistematicamente, repetidamente, de que era contra a reforma que o Bolsonaro propôs, não porque nós não reconhecemos a necessidade de uma reforma, mas porque a reforma dele não resolve o problema, porque é tecnicamente ruim e socialmente perversa. Por quê? Porque 83 de cada 100 reais de sacrifício são direcionados não ao andar de cima. Eu dei os números. O mundo militar custa 47 bilhões e recolhe 3. De um déficit de 50 sem a DRU, francamente, se você tiver um mínimo de razoabilidade, é por aí que você tem que corrigir. Mas não, a crônica é o seguinte, essa não é a melhor reforma, mas era a que tinha. E o cidadão que agora vai ter, a viúva que agora vai ter, não sei se todo mundo sabe, porque as pessoas, quem vai nos ouvir aqui, não tem tablet. Não tem hora para ver a internet, o celular dele, no máximo tem o WhatsApp porque não é smartphone. Então essa é a grande tragédia. Quer dizer, quem está me ouvindo aqui não leu 66 páginas. Sabe por que nós conseguimos, a oposição existe para isso. O Bolsonaro propôs, por exemplo, cortar a pensão para quem tivesse síndrome de Down e tal. Nós brigamos, chamamos a atenção, a mulher dele, a primeira-dama, reclamou e pediu para mudar e mudou. Questões como a pensão das viúvas, por exemplo, você acha que dá para mudar no segundo turno? Veja se, vamos tentar, nossa luta é essa, mas vamos lá, o que é que a dona Tabata, Sua Excelência a deputada Tabata e os meus ilustres companheiros, para meu sofrimento, votaram a favor de uma reforma que diz o seguinte, que a pensão da mulher de um pedreiro que morreu caindo de um andaime vai ser só 60% do salário que ele recebia, menos do que um salário mínimo. O senhor acha que tem espaço para direito modificar? Isso, pelo amor de Deus, eu tô pirado. A velha política é tão intoxicante que eu tô errado? Será possível? Dá para modificar alguma coisa no segundo turno? Ou já está encaminhada pelos números que foram colocados ali no... A derrota foi acachapante. É preciso que a gente tenha humildade. No dia seguinte o país amanheceu normal. Ninguém quebrou nenhuma vitrine, ninguém furou o pneu de um ônibus. E isso tudo deveria, como a mim tem me feito, parar, a gente que é crítico, parar para pensar. Né? Cadê o veio de transmissão da nossa
eloquência, da nossa sensação de que estamos fazendo a defesa dos mais pobres entre os pobres. Então não dá só para dizer que o pobre não tem um smartphone, como eu falei aqui, porque de alguma forma todo mundo sabe que está sendo mexido. E eu estou entendendo mais ou menos o que é. É que a população brasileira está tão machucada que se predispôs a quem propõe mudança. E a mudança aqui não é reflexiva. Eu com muito respeito a vocês duas que estão na minha frente, eu desafio que o Gilberto de Menstein tenha parado, como eu, para ler as 66 páginas da reforma da Previdência. Porque eu sou obrigado funcionalmente a ler, ele não é. Então ele percebe superficialmente de forma correta, como eu, que há uma necessidade de reformar a Previdência, e manda bala na defesa disso. O Josias de Souza, jornalista respeitabilíssimo, duvido que ele tenha parado para ler as 66 páginas, para saber, por exemplo, que na primeira proposta do Bolsonaro estava lá a providência chavista, venezuelana, no pior acepção do termo, de reduzir a idade máxima de aposentadoria dos ministros do Supremo de 75 para 70, que daria ao Bolsonaro o direito de nomear a maioria do Supremo Tribunal Federal assim, ó. Pois bem, foi a gente brigando, gritando, esperneando, denunciando que o relatório derrubou. Tinha lá um regime de capitalização sem precedente no planeta Terra, a não ser no Chile, que já está corrigindo, de criar um regime de capitalização sem contribuição patronal. Espera um pouco, se tem um desequilíbrio na conta da Previdência, como é que eu vou consertar a Previdência tirando a metade da receita? Nós brigamos, esperneamos, que é nosso papel, procuramos esclarecer, caiu. Né? Agora, na substância, é ruim, porque ela não resolve. Deixa eu explicar para vocês, vai ser a maior ressaca política da história. Sabe qual é o efeito fiscal no curto prazo? O que eu falo no curto prazo é 3, 4, 5 anos? Nenhum. Sabe qual é o efeito em animação da atividade econômica brasileira? É negativo. Por quê? Porque hoje a demanda, o consumo das famílias está deprimido como jamais aconteceu. E esta reforma, por exemplo, eminente deputada Tabata Amaral e colegas que acharam que estavam fazendo talvez o bem ao país, ela corta 13% do valor médio das aposentadorias por um passo. Qual é o passo? Em vez de calcular a aposentadoria das pessoas com os 80% maiores salários, como é a lei hoje, passa a calcular pelos 100%. Ou seja, o valor do salário que vocês recebiam como estagiária passa a contar como média. Só que vocês já há muito tempo, da classe média, eu também, não queremos saber de INSS, nós estamos tudo nos virando para conseguir um plano de previdência privada. E esse é o corte que está acontecendo no Brasil. O povão se ferra porque a classe média escolarizada e tal já não está mais interessada no assunto. E o que vai acontecer